Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fran Carniel e hoje mais um vídeo aqui no canal, né, da série Estruturando o TCC. Vou pedir para que você veja aqui no card de informação todas a playlist, né, todos os vídeos que eu já fiz sobre isso. E hoje nós vamos discutir um pouco sobre o desenvolvimento, né, que seria os capítulos e os subcapítulos do seu trabalho. Lembrando que na aula anterior eu ensinei a como fazer a introdução, né, eu dei os passos de como você deve construir a sua introdução. Eu não dei nenhuma fórmula pronta, no sentido de algum texto já base, enfim, até porque a ideia aqui do Estruturando o TCC é que você de fato faça o seu TCC, né, passe por todos os passos, que seja mais leve, que não seja tão estressante, né, como a gente ouve por aí, mas que você de fato faça o TCC. Eu acredito que você tenha que fazer o seu TCC, né, a sua monografia, enfim. Então, é o seguinte, pessoal, a gente vai falar sobre desenvolvimento, né? E aí eu separei alguns tópicos para discutir com vocês, né? Então, vamos lá. Começando, antes de tudo, assim, começando com o texto, de fato, né? A construção do texto. O seu texto, pessoal, ele precisa seguir aí três Cs. Eu coloquei dessa forma aí no texto para ficar mais claro, né? O que seriam esses três Cs? Esses três Cs são a clareza do seu trabalho, a coesão do seu trabalho e a coerência do seu trabalho. A clareza faça um texto que as pessoas entendam, né? Faça um texto claro. Não seja, não use palavras não usuais, sabe? Faça um texto leve, faça um texto que as pessoas entendam, que de repente uma pessoa que é leiga no assunto entenda. Se preocupe com isso, seja claro no seu texto. Seja coeso, ou seja, o seu texto ele tem que ter ligação entre os capítulos, entre os parágrafos, ele tem que fazer sentido, ele tem que ter essa coesão, né, essa ligação. Então faça um texto coeso e coerente com o seu referencial teórico, com o seu referencial metodológico, que siga uma linha única, né, não seja dúbio, ou seja, faça um texto que deixe claro o que você pretende falar, seja coerente nesse sentido, e também que ele não dê outras interpretações, que seja, se a pessoa lê, ela entende de cara, então tem que ter coerência o seu texto. Eu até acrescentaria um novo C, que é o do ser o conciso, né? Seja conciso, ou seja objetivo, não seja um enrolão, né? Não encha linguiça, porque isso vai te prejudicar no seu trabalho, a sua banca vai falar, enfim, siga esses Cs aí, beleza? O segundo tópico é escreva em terceira pessoa, né? Isso é óbvio, o seu texto ele tem que ser construído de forma em terceira pessoa, não em primeira pessoa, nunca pessoal, nunca seja pessoal no seu texto, no sentido de eu acho. Mesmo que achar, você não tem que achar nada, né? Você tem que, pelo amor de Deus, mas construa o seu texto a partir dessa visão, né, da terceira pessoa. Escreva em terceira pessoa, que também isso é essencial na escrita acadêmica, beleza? Então, no seu desenvolvimento, né, nos seus capítulos, eles precisam ter alguma estrutura. A estrutura é ela que segue um pouco do que eu falei sobre a introdução. Então, você tem que apresentar um tema, você tem que justificar a importância do seu tema dentro desses capítulos, né? Não necessariamente explicando esse tema é importante, lá. Mas você já fez isso na introdução, mas você tem que retomar o porquê que você está fazendo esse trabalho nos seus capítulos, né? Você tem que retomar os objetivos, isso é muito importante, né? Eu coloquei ali embaixo, cumprir os objetivos. Porque você escreveu na sua introdução o seu objetivo geral e os seus objetivos específicos. Então você tem que, de fato, responder a esses objetivos, né? E aí o seu tema definido na introdução, lembra que eu falei definir o problema, a tese, né, do seu trabalho? Você tem que responder essa tese nos seus capítulos. Talvez a resposta não seja a que você achou que seria, mas você precisa respondê-la, ou senão dá margem para possíveis outras respostas sobre determinada pergunta, beleza? Nesse sentido, eu quero dizer que o seu trabalho ele pode desdobrar outros trabalhos,
entendeu? Então você tem que fazer um trabalho bem feito, você tem que dar a resposta que você encontrou naquele momento, só que ele pode ter outras respostas. Então é legal, inclusive, você colocar isso nas considerações finais, mas isso a gente vai fazer um outro vídeo falando sobre as considerações finais, beleza? E aí você tem que escrever também qual é a metodologia que você empregou no seu trabalho. Ah, você fez uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa? Quais foram os autores que te guiaram nessa metodologia? Você tem que explicitar isso. De repente, em alguns programas, né, de graduação, talvez você tenha que fazer um capítulo só sobre isso, só sobre metodologia. Então você conversa com o seu orientador, vê como ele acha melhor construir esse texto, mas de qualquer forma, mesmo que não tenha um capítulo sobre metodologia, você precisa explicar qual foi a metodologia usada, nem que seja em 3, 4 folhas de determinado capítulo, beleza? E lembra que a sua monografia é um texto que você está fazendo em cima de coisas que já foram construídas. Você não está construindo uma ideia, não é uma tese de doutorado. Então você precisa fazer citações de teóricos. E isso também, além de enriquecer o seu texto, porque você está se guiando em grandes autores, ele vai te dar a margem para que você construa o seu texto, no sentido de como você vai elaborar a sua monografia, né? Então, cite muitos autores, não tenha medo de citar, tá? Até porque se você não citar é plágio, né? Se você fazer uma citação e não referenciar, ou não fazer citações também não é legal, porque a sua banca ou as pessoas que lerem o seu trabalho vai achar que você está inventando coisa. Então sempre referencie o seu trabalho. Aí quando você chegar numa tese de doutorado, você também vai fazer referências, óbvio, mas aí você vai ter mais autonomia, diremos assim, para construir um texto mais seu. Mas na monografia, cite vários teóricos aí da sua área, né, se for na área da história, educação, geografia, enfim, a área que for, né? Eu tô falando da área de humanas porque é a minha área, mas de repente na matemática, na física, nas engenharias, beleza? Cite teóricos da sua área. E, é lógico, eu coloquei aqui como um tópico, sem achismos, né? É um trabalho acadêmico. Assim como você já, durante a sua graduação, ouviu seus professores falarem para não fazerem trabalhos em cima de achismos, né? De coisas que você acha sobre determinado assunto, faça isso na monografia também. Você não tem que achar nada no sentido de construção de texto. Você tem que dar respostas, né, ser objetivo ali, explicar determinados conceitos. O que você se propôs a fazer em cima de um referencial teórico bom, beleza? Aí eu já falei, né, um pouquinho sobre cumprir os objetivos, cumpra os seus objetivos. Esses objetivos bem feitos, bem elaborados, tanto geral quanto os específicos, ele vai te guiar na realização, né, na escrita dos seus capítulos. De verdade, às vezes pode acontecer, isso não é uma regra, mas pode acontecer dos seus objetivos específicos serem os tópicos dos seus capítulos e subcapítulos. Então isso tem que ficar muito claro, você tem que responder os seus objetivos. Senão, meu amor, a banca vai falar lá, na hora da sua arguição, falar, olha, acho que você não cumpriu esse objetivo, olha, ficou faltando isso, e aí isso com certeza vai tirar a sua nota, beleza? Não seja contraditório, entrando na questão da coerência também, né? Não seja contraditório no seu trabalho. Se você tem uma linha X de pensamento, de pesquisa em cima daquilo que você pesquisou e os referenciais teóricos que você está se baseando, tem uma linha. Na história a gente tem o viés marxista, a gente tem o viés positivista, a gente tem o viés culturalista, e dentro desses vieses, né, não sei se está certo o que eu falei, mas enfim, existem teóricos específicos, né, e misturá-los pode ser um erro. Então, tome cuidado aí, de repente na engenharia tenha teóricos diferentes, no direito tenha teóricos diferentes, com linhas opostas, aí não faz sentido você juntar os mesmos teóricos nesse trabalho. Talvez se você quisesse opor eles, né, fazer um texto de oposição de fato, né, olha, esse autor pensa isso, mas esse daqui pensa X, aí você pode, mas explica isso no seu texto, tá? Então não seja contraditório. E aí, no finalzinho pra gente terminar aqui sobre o desenvolvimento, quantos capítulos o meu trabalho deve ter? Pessoal, a monografia, ela tem que ter no mínimo 2 capítulos. Eu acho o ideal 3 capítulos.
Por quê? Acredito que 3 capítulos seja o suficiente para você sustentar bem um trabalho. No primeiro capítulo você faz um contexto geral sobre determinado conceito, no segundo capítulo você esmiuça mais esse conceito, no segundo capítulo, e no terceiro capítulo você fala sobre a sua análise, né, o que você se propôs a fazer nesse trabalho. Então, isso não é essa linha que eu acabei de falar não é uma regra, né? Isso depende de cada área específica. Mas, em suma, é basicamente isso. Eu vou dar um exemplo da área de história. Na área de história, normalmente, quando a gente trabalha com um conceito ou com alguma ideia, a gente faz inicialmente um contexto histórico sobre determinado conceito. No segundo capítulo, a gente desenvolve mais sobre esse conceito. E no terceiro capítulo, a gente faz uma análise sobre determinado conceito em cima de alguma coisa, enfim, do que for. E fala um pouquinho sobre a metodologia empregada, tá? Então, a quantidade de capítulos ela é muito pessoal, assim. Eu conheço monografias que teve 8 capítulos, que era uma biografia, né? Mas também conheço TCCs muito bons, né, monografias muito boas com 2 capítulos. Eu particularmente acho que o ideal seja 3 capítulos. Mas isso tudo é conversado com o seu orientador, tá, pessoal? O que eu tô falando aqui é como você deve seguir aí o seu desenvolvimento dos seus capítulos. Mas a forma como você vai escrever, a estrutura de fato, quem vai ver isso é você e o seu orientador, beleza? Para falar um pouquinho de ABNT, a ABNT dos capítulos segue, né, fonte Arial ou Times, tamanho 12, espaçamento 1,5, texto justificado, da mesma norma que a gente sempre usa. Em cima escrito capítulo e possivelmente embaixo o subcapítulo, né? E o texto, o texto que você vai fazer, beleza? Citação também tem vídeo sobre citação, vou deixar aqui do lado para vocês verem como desenvolver, tá? E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e de também curtir esse vídeo, né, por gentileza. E é isso, um beijo e tchau!